pessoal, preparei aqui mais um vídeo sobre estatística aplicada em marketing digital. E nesse estudo eu vou mostrar como a gente pode analisar quais são as metas que melhor se aplicam para cada tipo de negócio, para cada tipo de plataforma que a gente vai usar, seja Google AdWords, ok, Facebook, Twitter. Okay? Então, através desse estudo a gente consegue avaliar isso. Como objeto desse nosso experimento, eu peguei os dados de visitas que eu tive no meu site, athletsplus.com. Então são dados reais. E a partir daí, um estudo de um ano, eu vou analisar qual tipo de meta que eu devo estar utilizando para poder monitorar o desempenho que eu vou ter no próximo ano. Primeiramente, o que a gente tem que definir o que são metas. Meta é uma projeção que a gente faz em relação a um desempenho que a gente queira ter no próximo mês, no próximo período. Por exemplo, a gente pode usar a média para calcular o nosso desempenho durante 5 meses e a partir desse desempenho dizer que a gente não quer ficar abaixo dessa média. Então essa é a nossa meta. Lembrando que eu estou usando aqui visitas, mas é interessante a gente fazer esse tipo de estudo para cada métrica que a gente for analisar. Então, se eu estou falando, por exemplo, eu quero analisar a taxa de rejeição, é interessante eu fazer um estudo para a taxa de rejeição. Se eu estou analisando alcance no Facebook, então é importante a gente analisar também, fazer esse tipo de estudo também para alcance no Facebook. E assim sucessivamente. Pegando isso aqui como modelo, a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar qual é o tipo de meta que mais é apropriada para a gente poder estar analisando o desempenho das visitas que eu tive no site. Bom, essa minha primeira tabela, ela vai do dia 1 de janeiro de 2013, ok? Até o 31 de dezembro de 2013. Então, esses dados aqui que a gente vai preencher. Preenchendo isso, a gente não precisa fazer mais nada. É só a partir daí analisar. Vou explicar agora as outras partes dessa planilha. Essa minha outra tabela aqui do lado laranja são exatamente esses dias aqui que eu coloquei, esse período de um ano, distribuído mês a mês, para ficar mais organizado e eu poder fazer as minhas inferências. E aqui a gente não vai mexer em nada, porque a partir do momento que eu preenchi essa minha primeira tabela aqui do ano cheio, esses outros dados, eu vou dar um clique duplo aqui, vocês vão ver que já faz referência para essa minha primeira tabela. Eles vão sendo preenchidos automaticamente, ok? Logo mais aqui a gente tem essa tabela verde. O que era? Essa aqui são as funções que eu preciso para estar determinando cada meta. Certo? Tem o soma, desvio padrão, média, coeficiente de variação, mínimo, máximo, mediana, moda e contagem. A partir daqui eu consigo definir 6 tipos de metas. Tem pela probabilidade, que é a meta 1. A gente tem a meta 2, que é a meta que a gente calcula pela média do período. A meta 3, que é uma das metas mais usadas, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, que é a média trimestral, que nada mais é do que a média móvel. A gente tem aqui a média que não é muito usada, mas serve como referência, que é baseado nos valores mínimos que a gente obteve, ok? E a gente tem aqui a meta pelos valores máximos e a mediana. E aqui do lado eu coloquei essa coluna em azul, que são meus resultados finais do mês de dezembro, por exemplo. Essas metas, na verdade, são projeções que a gente faz, que baseado no comportamento que nós tivemos nos meses anteriores, a gente supõe que a gente vai atingir no próximo mês. A partir daí que a gente começa a nossa análise. Por exemplo, essa minha tabela aqui em azul de dezembro são os valores reais que eu registrei no final de 2013. E eu quero saber dessas metas aqui, qual que chegou mais próximo. Então a qual que chegou mais próximo é a que melhor cabe para eu estar utilizando no ano seguinte. Aqui, o que eu consigo concluir se eu fosse analisar só esse primeiro dia aqui, o dia 1 de cada mês. Por aqui, eu sei que a minha meta que chegou mais longe foi o quê? A meta pelos valores máximos. E a meta que chegou mais próximo nesse dia foi pela probabilidade. Só que é lógico, eu tenho que analisar o mês inteiro. Então, a partir daí, o que eu faço? Eu somo esses dias. Eu somo os dias da minha meta 1
da meta 2, da meta 3, tudo separado. E vejo qual que chegou mais próximo de dezembro. Aqui embaixo eu tenho essa soma. E por aqui eu consigo identificar quem teve maior variação e quem teve menos variação. E aqui embaixo eu já deixei calculado o meu crescimento. Por aqui eu consigo ver mais facilmente quem teve mais próximo desse meu valor 3.606. Por aqui eu consigo ver que a mediana ela teve uma variação menor de todos os outros, 24%, ficando muito próximo da minha média. A gente percebe que geralmente a gente usa até a média, a mediana nesse caso ela se mostrou muito mais eficiente do que a média, do que até mesmo a probabilidade. Que para o meu próximo ano eu teria que usar como tipo de meta o cálculo pela mediana. Okay? Outra coisa que a gente tem que ficar atento também é em relação se o valor é negativo ou se o valor é positivo. Por exemplo, se eu tenho uma meta que chegou a menos 5% e a outra chegou a mais 7%, então a gente tem que pegar sempre o valor positivo. Por quê? Porque a gente quer crescer. Se a gente tomar sempre a meta que está positiva, conforme for passando os meses, a gente vai estar sempre crescendo. Caso contrário, a gente vai estar sempre caindo. Então esse é outro aspecto que a gente tem que levar em conta. Okay? Então a partir daqui eu já defini. Pronto, meu estudo já está feito. Para o próximo ano, nesse caso em específico, eu vou usar a mediana. Agora aqui embaixo, eu já deixei indicado também todos os meses. O crescimento, a variação de cada mês. Para a gente poder fazer uma análise mais detalhada. O que é interessante aqui? Interessante aqui é que a gente pode também dar um valor para a meta. Imagine que, por exemplo, a gente sabe que a mediana é o melhor para ser usado, mas a gente sabe que de repente no próximo ano vai ter um investimento de 10% a mais, ok? Interessante de repente a gente colocar esses 10% na nossa meta. Então aqui onde que está esse valor zero, eu coloco, por exemplo, 0,10. Que representa 10%. Vocês vão ver que vão mudar os valores. Então aqui a minha base de cálculo mudou. Todinha. E a partir daqui eu sei que o meu resultado vai ser diferente. Isso aqui é uma outra coisa que a gente pode colocar, além da nossa meta, uma taxa de atratividade. Então a gente tem aquele valor que todo ano é constante, mas além disso a gente quer uma taxa de atratividade. Ou seja, é um incremento que a gente faz na nossa meta. Bom, espero que não tenha ficado muito confuso para vocês. O objetivo nosso aqui é sempre estar ajudando, ok? Obrigado aí por ter acompanhado a gente aí mais uma vez. Um abraço.